Então, esse trabalho está no livro Criança Querida, na página. Começa o trabalho chama desenho dirigido. Dirigido porque não é um desenho livre, né? Você vai dizendo para a criança como você vai fazer, como ela vai fazer. Está na página 287 em diante, né? A que a gente fez na semana passada foi 277, 288, e a gente até avançou um pouco, a gente fez até a parte do amarelo, né? De colocar o amarelo aqui no meio, né? E então, a gente faz assim no papel, né? Na vertical, e depois a gente vai cortar um redondinho assim para fazer no redondo, né? Valquíria, qual idade você indicaria esse desenho? Não ouvi. Eu acho que você está sem o É microfone verdade, eu ligado. fechei o microfone. O gato estava aqui miando, eu fechei o microfone. É primeiro ano, né? 7 anos. A criança está começando a aprender a desenhar, e esse é só um começo, né? Só um começo, porque vai longe, né? No próprio Criança Querida tem, né? É bem bonitinho de ver. Aqui, ó, aí começa, né? Esse aqui, aí a gente vai fazer verde, aí depois começa, Sim. ó, olha só, vai aumentando, tá vendo, ó. Aham. Eu perguntei porque, assim, ainda mais depois dessa pandemia, né? Teve crianças que ficaram mais reprimidas. Então, assim, eu fico pensando, às vezes tem criança que você pode trabalhar isso, às vezes, um pouquinho antes, ou até, às vezes, com 8 anos. É isso que eu estava Sim, não, pensando. não, não, você pode, assim, começa com 7 anos,
Mas, sem dúvida, você pode dar, né, daí para frente, tudo. Agora, os pequenos, antes disso, dá muito desenho livre. Entrega na mão deles o giz de cera e dá muito desenho livre, porque o desenho livre, as crianças expressam muito, você conhece, sabe muito bem com quem você está lidando, aonde eles estão, porque a criança expressa muito através do desenho. Muita coisa a gente fica sabendo aonde está, sabe? Sim. Tem muita situação assim que eles estão vivendo, vivenciando, às vezes até a gente vê dificuldade e tudo mais, mas é porque eles expressam tudo que estão passando, né? Inclusive, mesmo que não esteja passando nenhuma dificuldade, nenhum problema, eles expressam o momento em que eles estão, né? Tanto que a criança pequena, a pequena, 2, 3 anos, é só um rabisco, né? É só um rabisco, aquele caos assim, porque internamente eles ainda não têm nada organizado, é aquele rabisco mesmo, tem um caos interno ali, né? E aí, quando faz 3 anos, é bem interessante, porque aí você vai ver que eles fecham o círculo. Aí começa a desenhar círculos, né, em torno do círculo, e quando fecha o círculo, é porque chegou o eu. Porque, segundo a antroposofia, o eu chega com 3 anos, né? Antes disso, a criança se chama na terceira pessoa. Ele vai falar assim, Joãozinho quer, né? Quando ele fala eu, pode até ser que antes disso ele fale. Tem gente que fala, o meu já fala eu, tal. Mas às vezes ele está imitando um adulto. Mas ele ainda não tem o eu, não chegou, né? Com 3 anos é que chega esse eu. E aí, nessa hora, no desenho, ele fecha o círculo. Você vai ver que ele fecha o círculo. Depois o desenho vem com com duas perninhas, que é a garatuja, né? Representando o ser humano, e vai evoluindo. Aí, quando a criança tá com 5 anos, é muito bonitinho, que começa a aparecer. Aí começa a aparecer o em cima e embaixo, ele começa a pôr chão, começa a pôr céu, põe o sol, e é um barato porque é dessa faixa etária, eles começam a fazer isso nessa faixa etária. Põe o sol, põe os elementos, põe uma pessoa e põe uma árvore, põe uma casa, põe uma flor, sabe? É muito bonitinho, você vê que isso assim, uma criança saudável que está desenvolvendo, e aí, inclusive, você vê onde ela está, mais ou menos, justamente através desse desenho. Então, assim, se você puder dar desenho livre todos os dias, não é nada demais, tá? Tá todos os dias, e elogia o desenho, e pergunta, né? Às vezes, assim, o que é isso que você desenhou? Não vai você interpretando, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma pessoa. O que é isso? Deixa ele expressar, né? E às vezes nem precisa. Às vezes, quando você percebe que tem alguma coisa, porque às vezes eu já vi, isso não foi na pedagogia Waldorf, não, foi alguma coisa, porque agora a informação chega de todo lado, né? Até que sacaram que a criança estava tendo abuso através do desenho. Então, assim, sabe, a criança expressa. Então, é bem bom, sabe, a criança desenha todos os dias, que aí você vê bem assim, o próprio desenvolvimento dele. Aí, bonitinho, quando está na época momento que ele toma consciência da coluna, desenha uma escadinha, sabe, assim, e às vezes é uma escada. Eu tenho um desenho de uma sobrinha minha que ela era uma penteadeira, uma camiseira, sabe? Era um móvel, né? Mas aí tinha um monte de gavetinhas, assim, né? Geralmente, nessa idade, essa escadinha, né? Aparece, que é a consciência, quando ele começou uma consciência da coluna. Então, na medida que o corpo vai desenvolvendo, ele vai expressando no desenho. Bom, assim, você já... A criança, né, quando ela já está no segundo setênio, né, e ela ainda não desenha as mãos ou os dedos. Isso. Sabe um bom exercício que é bom de você fazer com eles? Aliás, eu estou pensando até de fazer com os meus alunos. É isso que eu falo, online é complicado. Com o giz de cera mesmo, eu estou só com o giz de cera de toquinho aqui, não estou com o meu de bastão. Mas você põe a mãozinha dele e fala para ele desenhar
sabe? Abre bem a mão para ele desenhar. E o lado direito desenha com giz vermelho e o lado esquerdo desenha com giz azul, tá? Nossa, eu vou até anotar aqui. O lado direito desenha com giz vermelho, a mão direita, e o lado esquerdo com giz azul. Mas isso também, se a criança também ela não for destra, né? Mesmo assim, sempre vermelho Sim. direito e azul esquerdo, né? Independente de ser destra ou canhota, né? Inclusive, essa coisa de ser destra ou canhota é muito importante de prestar atenção, porque a criança começa a definir a dominância da mão aos 7 anos. E antes disso, ela é ambidestra. E não é porque, a ambidestria é porque ela tem como se fosse uma barreira, né? Que ela não consegue ultrapassar. Se ela vai brincar com um aviãozinho, né? Ela vai brincando com o aviãozinho, chega aqui, daqui ela passa para lá. E essa barreira é natural até essa idade, mas depois disso ela tem que ultrapassar essa idade, né? E definir uma das mãos. Então, muitas vezes eu já vi criança, né, que é canhota, mas ela é canhota porque não definiu e ninguém trabalhou isso, entendeu? Ou então a criança, eu sou ambidestra, ela não é ambidestra, ela não definiu ainda, porque ela tem uma barreira, ela não consegue ultrapassar essa barreira. Então tem um trabalho, e o trabalho de extra lesson que entra, sabe, para ajudar a trabalhar e definir, é importante definir essa dominância, né? Porque é uma etapa que saltou, não vai, sabe? E isso dá, assim, criança que não senta, que senta. Você já deve ter visto aquelas que ficam né, vai escrever e dobra assim para escrever, né? Mil coisas, põe a perna para trás na cadeira, né? Tem muitas dificuldades. Isso tudo é o que a gente chama de reflexo retido. Que os reflexos são assim, quando você toca num bebê assim, né? Ele faz assim, né? Com a boca. Então, isso é um reflexo natural e esperado que a criança faça isso justamente que é para ir buscar o mamar, né? Mas isso, a uma certa altura, ela tem que ultrapassar. E tem outros reflexos, tem vários reflexos que a criança tem naturalmente no desenvolvimento dela, mas chega uma hora que ela tem que ultrapassar esses reflexos. Mas às vezes, justamente por excesso de estímulo, a criança ultrapassa, ela salta essa etapa e esse reflexo fica retido. Então, aquela coisa assim, a gente grande você vê, né, que vai sei lá, trabalhar com por exemplo, uma agulha de tricô e isso sabe? E aí esses que escrevem que faz assim, ou às vezes até a barreira é muito comum de você ver adulto mesmo que está com a barreira, que vai escrever, então coloca o caderno assim, entendeu? Não põe aqui. Eu mesma, a minha escrita, eu não consigo escrever com o caderno assim, eu escrevo com o caderno assim, deitado assim. Eu só consigo escrever nele assim. Coloca daqui para lá, né? Coloca daqui para lá, não põe no meio, entendeu? Tem uma barreira aqui. E eu já vi até médico formado que ele escrevia assim e assim, entendeu? Ele não ia. Vocês devem conhecer, gente, o Darlan. O Darlan é médico antroposófico e ele tem assim, uma barreira forte. Ele escreve até o meio, entendeu? Ele escreve tudo aqui, depois ele escreve aqui. Ele não dá conta de ultrapassar a barreira. Né? Então, assim, é isso. Se formou médico, mas tem uma coisa que ficou para trás, né? Não resolvida, que tem que resolver. Gente, aí vocês desenharam? Chegaram a desenhar para depois pôr o amarelo? Já até pôs o amarelo? Então tá. Então, aí hoje a gente vai fazer o verde. Então, você agora pode entrar com o amarelo no azul, né? Para fazer o verde, tá? Eu até fiz, mas está muito... Esse meu giz, acho que ele tá destreinado, ele não está fazendo... Eu fiz de novo hoje. Tá jóia. Tá jóia. Tá. Só repete para mim, tu falou o azul com a mão esquerda, foi isso? O desenho lá só para... Para desenhar a mão, você desenha a mão com azul, né? Quer dizer, quem vai segurar vai ser a mão direita, né?
mas vai usar o giz azul, né? E depois a mão esquerda vai desenhar com o giz vermelho, desenhar a mão direita. Então, vermelho segura com a mão esquerda. Isso. Giz bastão, né? Para ser mais fácil. Ele inteiro, né? Vermelho, mão esquerda. E o azul, mão direita. Isso. Não? A mão direita segura o azul, mas o desenho da mão direita é vermelho. Tá? Sim. Isso. E criança que não desenha o pé, põe para pular corda, para brincar de amarelinha, sabe? Outra coisa que você pode fazer, que é bem legal, eles gostam, é divertido. Você pega uma lousa, né, uma lousinha pequena, um quadro negro pequenininho, e põe no chão e põe um giz de quadro nos dedos do pé, e ele vai escrever com o pé. Você não precisa falar para escrever necessariamente, mas assim, desenha uma bola, desenha, entendeu? Desenha, ou um desenho de formas, uma coisa mais simples, né? Desenhar com o pé. Isso treina, por incrível que pareça, treina a mão. E aí, se você quer, né? Porque tem a coisa da lateralidade cruzada. Pode acontecer dele ser destro de mão e chutar com o pé esquerdo. E o ideal é que você seja todo, né? Todo destro ou todo canhoto. E aí, então você pode fazer isso de desenhar com o giz no quadro, entendeu? Com o lado direito. Pular amarelinha, né? Se ele é destro e usa o pé esquerdo para chutar, por exemplo, então você brinca de amarelinha e amarra uma fitinha no pé direito e fala, você vai pular com este pé, entendeu? Para a lateralidade ficar, né? Ficar acertada. Me confundi, viu? Eu que sou adulta me confundi, mas eu tive um dia muito cheio hoje, eu tô com a minha cabeça tá um pouco... Eu tô com a minha mão direita, eu tô desenhando com a esquerda. Tá. Isso. Isso. A mão esquerda vai estar segurando o giz vermelho. Tá? A mão esquerda vai estar segurando o giz vermelho, mas eu vou desenhar a mão direita. Para desenhar a mão direita, é isso, porque a mão direita é vermelho. Vermelho na direita, azul na esquerda. Bom, e aí já fizeram verde, gente? Eu vi que você já fez no redondinho, né? Isso. Porque são dois desenhos. Você vai fazer no vertical, assim, na vertical, e o outro vai fazer no redondinho. Quer dizer, cada dia, a gente está fazendo dois porque a gente está, né, adiantando. Mas cada dia você vai dar um para a criança, tá? Aí um atento, eu vi, né? Você fez o redondinho, assim, Isso. O azul, né? O azul Isso. circular. Aí o amarelo era riscos. Estrelejando, isso. Estrelejando. Aí continua esse estrelejando para cá, nessa mesma posição. Isso, exatamente. E vai entrando no azul. Tá. Agora vai entrando no azul para fazer verde. Esse amarelo, ele faz assim, como se fosse uma estrela, né? Isso. E esse é o amarelo limão que a gente chama, tá? Porque são dois amarelos, né? Aqui, ó. Eu não tenho ainda, só tenho um amarelo normal hoje. Eu vou encomendar. É com amarelo limão, então eu peguei o amarelo errado. Isso, o amarelo ouro, você vai fazer o laranja com o vermelho. Ouro. É o amarelo limão. Mas você sabe limão. que eu estou quase pegando o ouro também, porque ficou tão fraquinho esse aqui. Ó, tá vendo? Quase não dá para ver amarelo aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu fiz com ouro, ó. Tô quase com vontade de fazer com ouro também, porque meu amarelo não saiu nada. É bem essa sensação, assim, ficou parado muito tempo. O giz, ele está desacostumado, ele não está desenhando. Bom, e aí pode fazer também. Aí quem não recortou, recorta, né? E fazer a mesma coisa com um redondinho assim.
Eu vou fazer esse agora, porque eu fiz só o Tá, azul. então, assim, recapitulando, o primeiro é um desenho assim, Isso. faz com a folha em pé, e o outro com a folha deitada. No primeiro dia, você dobra o sulfite e dá só metade. Porque é exaustivo, entendeu? Porque ele é pequeno, a criança é pequena, né? Até que ele pega esse ritmo, depois você pode já passar para ele inteiro, tá? Para a folha Nunca inteira. deitado, então sempre em pé. Em pé. Mesmo que for pequenininho assim, você vai desenhar assim. Sim, É para dar essa em pé. ideia de, né, saiu do escuro da terra e foi para o céu, porque vai subindo, né? Dessa ideia de ir subindo. E aqui no céu, não fecha de azul, deixa branco. Não, olha, Esse você vê céu que o aqui. desenho daqui, ó. Ou fecha. Eu acho que ele Tá, é põe só ouro aí, então né? só Você tá vendo? embaixo. Acho que ele põe amarelo Sim. ouro, tá vendo? Porque tá um amarelo forte aqui, né? Não é só o Ou às limão. vezes até a impressão, né? É, porque, tá vendo? Esse daqui dá para ver Tá bem, né? bem amarelo. Isso. E aqui é o verde, tá vendo? Aqui, no caso, Sim. eu falei, mas tá vendo? Ele tá na horizontal. Acho que no dia que vai fazer o verde, pode fazer na horizontal, sim. Tá vendo? Ele fez na horizontal, Sim. né? Eu esqueci da outra vez, mas vocês também façam. Depois, fotografe e põe lá no grupo o desenho de vocês, tá? Agora eu tô fazendo com a folha inteira, mas naquela outra aula eu vou pegar até o que eu fiz na outra. Ó, faltam 10 minutos para acabar. Aí eu queria até ver que a gente falou de mudar o dia, mas o curso mudou. Ele vai ser o primeiro no dia 6 de abril, então a gente pode continuar março nas segundas-feiras mesmo, sem precisar mudar. E o que mesmo? E aí no dia e mesmo abril, primeiro a aula vai ser numa quarta-feira. Então só dia 11 de abril, segunda-feira de 11 de abril é que eu vou mudar isso. Então podemos continuar na segunda como normalmente até dia 11 de abril. Olha só, fiz com amarelo limão. Acho que dá para estar vendo bem, né? Seu mais, né? Fez com limão. Isso, eu fiz com limão. Tá, ficou ótimo, ficou ótimo. Ele Esse pareceu daqui bem. foi com ouro, Ouro. e esse daqui com limão. Olha, ficou melhor. Ficou melhor. O ouro fica meio sujo, né? Fica o ouro com o verde, fica parecendo meio sujo. Ele não dá o tom de verde. Não, ele dá fica meio marrom, fica meio sujo, né? Com limão dá tom de verde. Deu um verde bem bonito.
Então, eu estou vendo assim, com a criança, se não tiver num caderno, se você estiver fazendo no papel só, presta atenção como é que está a superfície, porque interfere, né? Então, se for o Sim. caso, põe um caderno embaixo ou mais papel. Agora, também prende a folha para a criança, porque se for a folha solta, a folha sai andando, é muita informação, muita coisa para ela dar conta, sabe? Segurar a folha e tudo mais, né? Então, Deixa eu só dar uma olhadinha aí no movimento que vocês fizeram aí no verde. Como que foi o movimento? Foi circular? não, olha só, o azul você vai Perdi fazendo essa parte. ele circulando, ele em Sim. círculos, né? E o amarelo, ele faz Sim. raios, né? Ele irradia de um centro. E aí você pode entrar já no azul, tá? Como ela entrou ali, o dela tá bem mais forte. Que delícia essas vozes. Minha filha aqui está do lado. Adoro. Bom, o meu não vai sair com o mesmo efeito, porque eu não tenho o giz certo ainda, né? Tá, Então, aí... deixa eu ver o seu, Michele. Ficou bem estranho, na verdade. Põe bem pertinho. Não, é isso, na verdade ficou muito clarinho, né? Como o meu também ficou muito clarinho. Agora, é interessante, porque aqui ele já está aparecendo mais no redondinho. É isso, acho que o giz já está começando a acostumar a desenhar de novo, ele estava com preguiça. E o meu redondo ficou de qualquer... Não, tu fez com... Como é que tu fez para o redondo ficar redondo? Tu usou? Compasso. Na verdade, assim, tem uma coisa que... Eu pus um prato, eu trouxe um prato e recortei, entendeu? Ah, tá sim. Foi isso, né? Mas tem uma coisa que é assim, especialmente com criança, você não dá compasso. Tem um desenho de formas que a gente faz, que é o círculo, que é... Porque é isso, tem o humano na coisa, não tem aquela perfeição da máquina, entendeu? Se está uma coisa que não está perfeitinho, tá tudo certo. Isso daí é ali que está a humanidade. Então, tá ótimo, eu fiz... Tá ótimo, não tem nada errado. Tá nada. Eu tô voltando assim, ó, acho que eu não aprendi essa parte mesmo. Tá ótimo. E aí eu tô querendo quebrar esses lábios, mas tô com pena. Não quebra não, não quebra não. Eu também fico com pena. É que eu tenho lápis de giz de cera, na verdade, na minha sala, eu ainda não recebi o material, não chegou o material definitivo deles, então eu estou usando os restos da sala, que tem na sala, e aí já tenho alguns quebrados, mas realmente não dá coragem de quebrar, não. Quando eles quebram, a verdade que eles lamentam na escola convencional é que é bom, né? Porque aí eles usam certo, o certo Entendi. por, né? Devido à teoria de cada um, claro, né? Eu não entendi o que você falou. Quando na escola convencional eles quebram o giz, pela pedagogia Waldorf, é que fica, né? Fica certo. Eu digo, não tem um certo ou um errado, mas segundo a linha que está seguindo, né? Sei. A minha dúvida é assim, esse desenho, ele desperta o quê na criança? Não, na verdade, Refere começa... eu vou até ler para vocês. Tem 3 minutos, mas acho que dá. Este pequeno trabalho tem como meta levar a criança a vivenciar um mundo de cores, partindo fundamentalmente das 3 cores primárias, amarelo, azul e vermelho. As crianças que, devido ao meio em que vivem ou a razões de sua própria constituição orgânica e espiritual, não conseguem expressar em sua plenitude sua rica vida interior, também queremos proporcionar, através de repetições, a possibilidade de poderem, pouco a pouco, expressar sua vida de sentimentos
e de qualidades da alma. Você viu, a gente fez na aula passada, né, o azul, depois colocou o amarelo, depois fez redondo. Na verdade, a gente está repetindo, né, depois que chegou o verde, né, não misturou, mas esse dela está vivenciando, repetindo, né, vivenciando as cores. Nossa experiência tem demonstrado que há melhores resultados quando utilizamos para esse trabalho de desenho uma folha branca grande, pode ser uma cartolina, em vez de desenharmos diretamente no quadro negro. Isso a gente, o professor, né? Pois o giz de lousa não caracteriza muito bem as 3 cores primárias. Então, você, professor, põe uma cartolina na lousa, né? Cada exercício deverá ser feito na própria classe pelo professor diante da classe, e não trazer o pronto de casa, pois a criança precisa acompanhar passo a passo todo o processo de desenhar. Primeiro exercício, ensinar primeiro à criança como segurar o lápis de cera, não utilize a ponta, e sim use-o deitado. Em segundo lugar, ensinar como movimentá-lo sobre o papel. Como imagem, tema para o exercício, poderíamos talvez dizer, era uma vez o azul. O azul sentia uma grande saudade do céu, e ele foi subindo, subindo, desde o escuro da terra até alcançar o clarinho do céu. Importante, o professor deverá treinar, exercitar em casa com muito cuidado e carinho, pelo menos 2 vezes, a fim de poder transmitir segurança aos alunos. Tamanho do papel. No começo, utilizar folhas de aproximadamente 15 por 21, pois a folha de caderno de desenho grande ou sulfite A4 seria grande demais para este exercício, que exige grande cuidado e capacidade de concentração. Portanto, seriam despendidas forças em excesso, no caso de crianças pequenas, e o resultado não seria harmonioso devido à desatenção, descontração. Se forem utilizadas folhas avulsas, será necessário colocar embaixo um bloco de papel liso para que a textura da mesa ou de outro material não interfira na vivência da cor. Papel ou cartolina não resolve. Experimente e verifique o que estamos querendo dizer. E convém prender com fita crepe. Segundo exercício, recortar um papel de formato circular e repetir os movimentos do primeiro exercício. Pendurar os desenhos na parede